Olá pessoal, olha nós aqui novamente, agora com a nossa disciplina mamografia. Essa é a nossa primeira aula da disciplina. Acredito que vocês vão gostar muito dessa disciplina, é uma disciplina bacana a respeito da mamografia, porém vai exigir muito da dedicação de vocês, porque quando se tratando da mama, né, dos seios, é algo bem complexo. Então é necessário assim que todos vocês esforcem, leiam, tá? Porque por mais que seja muito interessante esse estudo, mas exige muita dedicação de vocês também, tá? Uma área bacana, tá? O estudo da mamografia, sua importância, de todo esse processo da evolução do aparelho, vocês vão perceber assim o quanto é importante, né, o exame de mamografia. História da mamografia. A descoberta do raio-x foi no ano de 1895, foi quando foi descoberto o raio-x, e após 18 anos que iniciaram as técnicas de mamografia, tá? Então, a partir de 18 anos que começou um estudo voltado para a mamografia. Aqui na mamografia também foi da mesma forma da densitometria óssea, porque na mamografia utilizava-se o próprio aparelho de raio-x para estudo da mamografia, né? Mas nós vamos perceber que com os anos foram se passando, foram desenvolvendo aparelhos, né, voltados para a mamografia. No ano de 1930 foi feita a primeira mamografia na incidência médio-lateral, tá? Então após todos esses anos se passaram, aí sim conseguiram fazer essa incidência de médio-lateral, tá? Faz parte da rotina do exame de mamografia. Isso vocês vão ver futuramente, né, nas próximas aulas, quando nós começarmos a estudar o protocolo da mamografia, que vocês vão conhecer a incidência de médio lateral. Tem outras incidências, tá? Crânio caudal, mas foi no ano de 1930 que foi realizada a primeira mamografia na incidência médio lateral, tá? Não confunda, tá? Foi após o ano 18 anos após o ano de 1895 foi feita a primeira técnica de mamografia, né? Então, ou seja, ainda não tinha uma padronização da realização dos exames. Como que diz, só apenas no ano de 1930, aí sim, né, foi feita a primeira mamografia na incidência medilateral. Essa incidência medilateral, ela acompanha até o dia de hoje, tá? Faz parte do protocolo da realização dos exames da mamografia. Então, qualquer canto do mundo, vocês que forem realizar uma mamografia, irá ser submetida a essa incidência. No ano de 1950, Raoul Leborgne descobre a importância de um bom posicionamento e a necessidade da compressão para imobilizar e diminuir a espessura da mama. Foi a primeira pessoa a associar microcalcificação com câncer de mama, tá? Foi Raoul, né, no ano de 1950. Por isso, na mamografia é importante essa compressão, tá? Além de comprimir, vai ajudar no estudo da mama, vai também imobilizar o paciente. É um exame um pouco desconfortável, né, para a realização, principalmente para mulheres ou até homens mesmo. As mulheres têm um pouco seio, sofrem mais. Os homens podemos dizer que não tem, né? Então também tem uma certa dificuldade. As mulheres têm as mamas maiores, sofrem menos. São em média 16 quilos nessa compressão, né? Porque vai diminuir a espessura da mama, né? E imobilizar o paciente. Primeira máquina projetada para mamografia, tá? Vemos aqui um tripé, tá? Aqui, onde era realizado. A imagem bem antiga, né?
Porque quando ela desenvolveu essa máquina, ela foi desenvolvida exclusivamente para a mamografia, tá? Mas usa os mesmos métodos, assim, do raio-x. É um tripé apoiando uma câmera especial de raio-x. A primeira máquina foi desenvolvida em 1966. As imagens mamográficas eram produzidas por máquina convencional do raio-x, tá? Usava o mesmo procedimento da radiografia convencional, tá? Como tenho dito, aí de acordo foi evoluindo, os aparelhos foram cada vez mais se modernizando e hoje temos um aparelho exclusivo para mamografia. Assim como nós temos estudado na disciplina anterior, na densitometria óssea, foi da mesma forma, tá? Na mamografia não foi diferente, não. Na década de 80, os primeiros equipamentos motorizados para compressão, porque antes a isso era mais voltado manual. Nos dias atuais, as mamografias são digitais, né? Assim como a radiologia convencional, hoje são bem comum encontrar os aparelhos digitais, na mamografia também tem sido. Isso tem contribuído muito, né? Porque muitas vezes cidades que não tem um profissional para laudar, então com a mamografia digital, hoje realiza o exame, hoje envia, né? Tudo com o uso da tecnologia, da internet, e já é possível adquirir o laudo, né? Assim como na radiologia, que hoje nós chamamos de teleradiologia. Temos aqui um aparelho de mamografia, tá? Esse é um aparelho mais antigo. Hoje, tá? Hoje tem os mais modernos. Temos aqui a bandeja. Tá? O filme fica aqui, nessa gaveta. E assim sofre a compressão. Temos aqui essa imagem, tá? Aqui, ó. Temos aqui a câmera. Ao seio da mulher puxado, né? Para baixo dessa placa aqui, onde vai fazer a compressão. E o filme tá aqui dentro. Para receber, né, a imagem. Como definimos mamografia? Mamografia é um método por imagem que estuda o tecido mamário, tá? É o método mais recomendado para o diagnóstico do câncer de mama. Seu objetivo é procurar identificar o câncer da mama em uma fase precoce, aumentando a chance de cura, tá? Porque quanto mais precoce for diagnosticado, até mais fácil, né, vai contribuir para um tratamento, né? Muitas das vezes as pessoas demoram a diagnosticar, né, procurar um médico, não ficam atentos, e assim, quando chegam a realizar sua primeira mamografia, o câncer já está no estado avançado, passando por um tratamento mais agressivo, né? Correndo o risco de sofrer uma metástase, assim, tá? Então, quanto mais precoce for diagnosticado o câncer de mama, melhor vai ser o tratamento, né? Então, a possibilidade de cura vai ser altíssima. Esclarecimento ao paciente. Esclarecer todas as dúvidas do paciente, necessidade da compreensão, explicar sobre a exposição da radiação, contraindicação, no caso gestante, e anamnese, tá? Então, quando o paciente chega e vai realizar a mamografia, é preciso que o profissional converse com ele, explique, né? Muitos já vão com medo, até por saber que esse exame ele é investigativo para um câncer, né? Uma doença assim temida por todos nós, né? Então, é bom que esclareça todas as dúvidas, deixando o paciente mais confiante, mais confortável, né? Explicando essa necessidade da compressão, por que comprimir, né? Sobre a exposição da radiação, que muitas das vezes eles acham que... sempre diz, né? Sabemos que a radiação ela também pode causar um câncer, então eles imaginam que só deles estarem realizando o exame já corre o risco de desenvolver o câncer de mama, né? Precisamos explicar para eles que não, né? O benefício é bem maior do que o prejuízo, né? Então eles precisam estar bem tranquilos quanto a isso, né?
E também temos as contraindicações, né? Sabemos, pela mamografia estar utilizando radiações ionizantes, né? Então, gestantes, né, principalmente no primeiro trimestre, já não devemos realizar exames desse paciente, tá? É necessário esperar o outro método, né? Nós sabemos que existem outros métodos, né, que não utilizam radiações ionizantes. E pela anamnese, né? Sempre é feito uma anamnese, né? Tem um questionário que entrega ao paciente para responder algumas questões, por isso, e assim vai, né? Até a realização do exame. Fatores de risco, né? Temos o histórico familiar, o histórico pessoal e a menarca precoce, né? Então, são os fatores de risco. Coloquei uma observação, né, que a falta dos fatores de risco, no entanto, não impede o aparecimento de um carcinoma de mama, tá? Então, não é porque quando você vai fazer a anamnese nesse histórico familiar, que pergunta se alguém na família teve câncer, né? Se o paciente responder que não, isso não quer dizer que ele não vai desenvolver o câncer de mama, né? Normalmente 70% dos pacientes, né, que não tem um histórico familiar, assim, eles desenvolvem câncer, tá? Então, assim, mais é importante esse estudo, né, desse fator de risco, né, porque isso precisa ser anotado também. Dados de anamnese, interpretação das imagens. A ingestão de hormônios femininos, principalmente no período pós-menopausa, a substituição hormonal pode levar a acentuada proliferação do tecido glandular, com subsequente formação de imagens de maior densidade, que pode ser considerada suspeita sem conhecimento da história, tá? Então, por isso é importante dessa anamnese, porque às vezes o paciente toma hormônios, né, pós-menopausa, então pode apresentar essas alterações, né, essa imagem com mais densidade. Então, isso pode entender que seria uma possível microclassificação. Então, mas com a anamnese, o médico já vai ver de uma outra forma, né, que essas microclassificações não sejam um carcinoma, né, mas sim por consequência da ingestão de hormônios femininos. Então, por isso é importante, né, essas informações. Hormônio de tireoide. Quando da administração de hormônio de tireoide, este descrito estimula a formação de alterações fibrocísticas, tá? Então, o médico precisa saber disso, dessa informação também, né? Porque pode apresentar essas alterações fibrocísticas nos seios, na imagem dos seios, e assim ele poder analisar outros pontos, né? Não que ele vai desconsiderar, né? Mas ele precisa fazer uma análise mais bem detalhada para ver se essas alterações são por causa dos hormônios de tireoide ou se seja um carcinoma. Após cirurgias ou radioterapia, vai apresentar o que? Alterações pós-cirúrgicas ou pós-irradiação, com retração microcalcificações ou condensações, pode simular ou esconder um carcinoma. Neste caso, é muito importante a cuidadosa observação das cicatrizes na mama, uma retração situada fora do local cicatricial e suspeita de ser maligna. O tempo decorrido desde a intervenção cirúrgica também é importante para a correta interpretação das imagens, né? Então, são informações importantíssimas, né? Que o médico precisa ser informado, né? Então, por isso essa importância desse histórico familiar, desse histórico pessoal, né? O paciente passar por essa anamnese, tá? E por meio dessas informações que vai contribuir e ajudar em laudar, né? Em diagnosticar um possível ou não um carcinoma desenvolvido nos seios. Deve-se perguntar sobre os seguintes sintomas. Qualquer alteração do mamilo, como por exemplo desvio do mamilo ou retração mamilar. Um leve desvio ou retração mamilar pode ser congênito ou ter origem pós-inflamatória, mas essa informação pode ser de grande importância e decisiva, tá? Alterações do mamilo, então são informações que o médico precisa passar para o médico, né? Para ele fazer um estudo maior. Secreção espontânea.
Neste caso, interessa a cor, a época do aparecimento relacionada a uma gestação, número de ductos envolvidos e os resultados citológicos de esfregaços eventualmente coletados, tá? Que às vezes na mama está saindo alguma secreção, então é importante essa informação, né? Desde quando começou, a cor, né? Para contribuir no diagnóstico. Em todos os achados clínicos, retrações cutâneas, achados e palpações. A época em que foram notados, alterações ocorridas desde que foram inicialmente notadas, quando já anteriormente conhecido, aumento ou diminuição de estabilidade. Resultado de exames anteriores, por exemplo, biópsia cirúrgica, biópsia por punção e citologia. Tá? Tudo isso deve ser passado para o médico, né? Tanto que, periodicamente, as mulheres após, vamos dizer, 40, 50 anos, elas realizam a mamografia todos os anos, né? Após 50 anos, e todas essas radiografias é importante mandar as anteriores, tá? Que serve como comparação, tá? Se está tendo alguma alteração e assim sucessivamente. Quando existem exames imaginológicos anteriores, deve se pesquisar, sempre fazendo estudo comparativo, pois aumenta a certeza do diagnóstico, tá? Porque eu acabei de falar aqui agora, tá? Quando a mulher realiza essa mamografia, periodicamente, quando ela volta para fazer a imagem, ela precisa enviar também os exames anteriores. É por meio deles que eles vão começar a fazer uma análise, né? Se apresentou dentro daquele período de um ano, alguma alteração, algumas calcificações, né? Que venham a aparecer, ou se tinha antes, depois manteve o mesmo tamanho, ou se teve alguma alteração. Então, isso tudo é importante ser passado. Avaliação clínica. A maioria das pacientes com carcinoma somente são submetidas à mamografia depois que os tumores foram detectados através da apalpação. Tá? Então, normalmente, a mulher demora a descobrir porque por isso é importante o autoexame, tá? A mulher precisa fazer o autoexame, apesar que quando passa pelo autoexame, ele já consegue notar esses nódulos, né? Já se encontram bem grandes. Mas se você tem um estudo, faz a ultrassonografia, a mamografia constante, então já é possível detectar, né, essas alterações, esse nódulo bem pequeno, né? Então, quanto mais precoce for diagnosticado, maior a possibilidade de cura, né? Normalmente, quando chega a ser palpado, né, no autoexame, porque já está no estado bem avançado. Alterações cutâneas podem ser difusas ou localizadas. Podemos citar como exemplo rubor, que é o mastite, carcinoma mamário inflamatório, reação aguda à irradiação, espessamento cutâneo com inversão dos poros, com sinal de linfodema, verrugas, nervos, ateromas, espinhas e cicatrizes, né? Então, são algumas alterações que podem apresentar na mama e que precisa ser investigado, né? A inversão mamilar pode ser congênita, mamilo vazio, adquirida em consequência de intervenção cirúrgica, devido à inflamação da mama ou tumor maligno, expressão de um fenômeno de retração. Tá? Então, sem qualquer alteração que a mulher perceber na mama, até mesmo a eliminação de alguma secreção, precisa ser investigado, procurar um médico. Um desvio do mamilo, falta de simetria, quando comparado com o oposto, a falta de ereção mamilar pode ser indicativo de uma retração em estágio inicial. Deposição de secreções no mamilo pode ser devida a uma secreção patológica. Uma alteração eczematosa do mamilo pode indicar uma de Paget. Então, assim, sabemos que todos os seios, né, eles não são
totalmente simétricos, né? Eles são entre uma mulher, toda mulher, cada mulher tem um seio diferente da outra. E até mesmo entre ela, uma mama, ela pode ter sim uma pequena, uma pouca variação em relação à outra, né? Então, mas a mulher precisa estar atento, né? Se vier apresentar alguma outra alteração, algo que não existia antes. Todas as normalidades do tamanho das mamas com todas as alterações, tá? Então, tem que estar atento a isso, tá? Viu? Alunas, fiquem bastante atentos. Também o câncer de mama, ela não ataca somente as mulheres, não. Sabemos que 1% do homem pode desenvolver câncer de mama. Inclusive, eu conheço um paciente que ele teve câncer de mama, tá? Então, assim, é apenas 1% de possibilidade, mas tem sim as possibilidades. Em todos os tumores cutâneos, benignos devem ser documentados, já que podem mascarar achados mamográficos. Alterações cutâneas nas mamas podem calcificar, fato que deve ser considerado no diagnóstico diferencial mamográficas, né? Então, somente por meio da mamografia que vai fazer essas alterações, se é algo normal, benigno ou maligno. Todas as cicatrizes devem ser exatamente documentadas, desde que eventualmente explique uma alteração estrutural na mamografia, tá? Então, por isso, falei, sempre nos exames de rotina, for fazer mamografia, leva anterior. Porque às vezes tem uma cicatriz. Daqui a 1 ano, 2 anos, repete a mamografia, apresenta aquela mesma cicatriz, porém com o mesmo tamanho, tudo bem. Então, podemos dizer que não é um câncer que manteve o que é. Mas, dentro de 1 ano, repetiu a mamografia, houve aquela alteração naquela mamografia, deve ser investigado, né? Porque está tendo alterações, ou seja, aumentou, algo assim. Noções da anatomia da mama. Na mulher adulta, cada uma das glândulas mamárias ou mamas é uma eminência cônica ou hemisférica localizada nas paredes anterolaterais torácicas. O tamanho da mama varia de uma mulher para outra, inclusive na mesma mulher, dependendo da idade e da influência dos vários hormônios, tá? Acabamos de falar aqui agora. No entanto, habitualmente a mama se estende para baixo, da porção anterior da segunda costela até a sexta ou sétima costela da borda lateral do externo até a axila. Então, aí está aí a localização da mama. A mulherada pode observar isso. Temos aqui os formatos de mama, tá? Temos aqui um seios pequeno, né? E caído. Aqui outros seios médios e caído. E os seios maiores e caídos também, tá? Temos aqui 3 imagens, né, de seios, cada um diferente do outro. Embriologia da glândula mamária. Sabemos na embriologia, né, quando as células, o espermatozoide juntam-se no óvulo, começa tudo aquele aglomerado de células, né? Então começa todo aquele desenvolvimento, né? Temos lá ectoderme, mesoderme, ectoderme. Então são esses três nesses 3 processos que a gente vai ver o desenvolvimento de cada parte, tá? Então, as glândulas mamárias, elas são de origens ectodérmica, tá? A origem das glândulas mamárias é de origem ectodérmica, os espessamentos longitudinais em cada lado da linha mediana. Vista de um embrião entre a 4ª e 6ª semana de gestação, são denominadas linhas lácteas ou linhas de leite. Essas linhas estendem desde as extremidades superiores, né, das axilas primitivas, em regiões inguinais. Em torno do 5º mês de vida intrauterina, elas regridem, persistindo somente na região torácica anterior, tá? Todo esse processo durante a gestação, tá, gente? Lá o embrião, ainda lá nas suas primeiras semanas, já começa, né? Como que diz,
entre a quarta e a sexta semana de gestação já começa a desenvolver, tá? Essas glândulas mamárias de origem ectodérmica. Durante o primeiro trimestre de vida embrionária, o broto epidérmico, né, primitivo, inicia a proliferação de cordões nas células epiteliais que penetram abaixo da derme e se aprofunda, dando origem aos sistemas lobos ácidos e de canais galactóforos da futura glândula mamária. Ao oitavo mês, os cordões epiteliais se aprofundam formando um canal simultâneo de progressão da estroma conjuntiva da região central, ambas convergindo para a formação do mamilo. Tá? Temos aqui a imagem de um folheto embrionário. Tá? Temos aqui as camadas da célula, né? Ectoderme, essa que está mais para fora. A do meio é a mesoderme. E tem essa aqui mais interna, que é a endoderme. Formação da linha láctea, né? Que nós falamos da quinta semana de gestação, de origem ectodérmica. Então aqui, ó, a linha láctea aqui, ó, tá vendo? Tem a virilha aqui, ó. A virilha aqui, ó, tá? Aqui o cordão umbilical, tá bem, pessoal? Temos aqui uma explicação ectodérmica, camada externa, tá? Corrige a epidemia dos pelos da glândulas mucosas. A mesoderme, sistema circulatório, coração, vasos sanguíneos, tecidos. A endoderme, epitélio de revestimento interno das glândulas do trato digestivo, com exceção da cavidade oral e anal. Tá? Então, cada um desses folhetos é responsável por cada uma dessas partes aqui. Temos aqui essa imagem bem mais ilustrativa, tá? Desse embrião. Aqui, ó. Embriada das células, tá vendo? Essas células aqui, ó, aqui na formação, viu, pessoal? Quando o espermatozoide já se junta assim com o óvulo, tá? Então, já começa então, aquela parte, a amora, todo aquele processo, né, das células, né, ainda não estão totalmente formadas, mas já começa a formar os folhetos embrionários, que cada parte vai ser responsável no desenvolvimento. Tá? Tem a ectoderme, que é essa parte mais externa das células, tá? Aqui, ó. Depois, a mesoderme, tá aqui, essa parte interna, e a endoderme, que tá aqui dentro, tá? Tá aqui, começa já a formar a ectoderme, o sistema nervoso e as cavidades, tá aqui, ó. A mesoderme, os ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor, tá? Já começa. E a endoderme, sistema respiratório, órgão do sistema digestivo, né? Dos pulmões, tá? Então aqui, finalizando essa nossa primeira aula, tá? Temos outras aulas, é um pouquinho mais complexa, precisa muito da dedicação suas, tá? Para vocês compreenderem melhor. Mas nas demais próximas aulas estaremos esclarecendo todas as dúvidas, para assim que todos possam compreender, tá? Então, até ao nosso, encontro vocês no nosso fórum.